Hoje em dia a gente vê pessoas com 20, 25 anos de idade, um baita sucesso na internet, milhões de reais na conta, uma legião de fãs. E aí algumas pessoas pensam, vixe, será que eu tô atrasado na minha carreira? Não, peraí, vamos ver como é que tá isso no YouTube, né? Ai, mas o vídeo tá tão longo, vamos colocar na velocidade 2. WhatsApp? Pra quê? Velocidade 2 também. Quer saber? Melhor. Vamos pro TikTok, 30 segundos e eu resolvo a minha vida. Será que você já se percebeu em alguma situação tipo essas que eu falei pra você? O que será que o imediatismo causa na sua vida? Você tem noção das consequências? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo ao Café com PNL, episódio 142. Eu sou Ana Carolina, pós-graduada em Neurociência. Hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio sobre um assunto muito importante. Como a Carol falou, meu nome é Natan Negrelli, eu sou formado em Direito na Faculdade Mackenzie e ministro o treinamento DL aqui no INEX há 7 anos. E Viviane? Olá, pessoal. Eu estou no INEX há 23 anos, ministro a formação de coaching sistêmico e também sou responsável pelo curso de negociação e vendas com programação neurolinguística. Isso aí. E antes de mais nada, já curte esse vídeo, que eu sei que vocês lembram agora, se deixar para o final vocês vão esquecer. Então já curte agora o vídeo, depois se quiser você tira, não tem problema nenhum. Mas curte agora, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que se interessa por desenvolvimento pessoal ou que você percebe que já parou para pensar sobre isso também. Agora seja imediatista. Curta e compartilhe. Lembra de se inscrever no canal e se você está nos escutando pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. É essa interação, é esse engajamento de vocês que faz com que a gente continue o nosso trabalho. Isso é bom para vocês, porque vocês têm notícia em primeira mão de quando a gente solta episódio novo, e é bom pra gente conseguir ter essa manutenção toda semana dos nossos conteúdos. E vamos lá começar. O que o imediatismo causa na nossa vida? Eu separei em alguns aspectos. O primeiro, muito claro, é o aspecto financeiro, da pessoa não conseguir esperar para comprar determinado produto. Ela vê a propaganda, ela parcela, não tem problema. Eu compro hoje parcelado, ao invés de adiar a recompensa e guardar o meu dinheiro para comprar determinada coisa em condições melhores no futuro. Isso acontece muito com quem é imediatista, né? Outro dia eu estava numa loja e a moça estava experimentando a roupa do lado e eu só escutei assim: eu só tenho uma vida, vou ser feliz. Você entendeu? No imediatismo, entendeu? E a gente sabe que as consequências são muito sérias, né? Quando a pessoa toma uma decisão dessa forma, né? Quando não para pensar, né? O imediatismo é quando você faz a coisa absolutamente no seu sistema límbico, né? Vamos fazer, vamos acontecer, sem pensar nas consequências, né, cara? O último episódio vocês gravaram com o Everton, ele falou isso na parte da riqueza, sobre poupar, né? E em finanças, é muito mais importante você ter um quesito chamado preferência temporal, que é você saber renunciar ao presente para conquistar no futuro. É isso que faz a pessoa investir, poupar dinheiro. Então é muito mais importante você ter uma preferência temporal alta do que você ter de fato inteligência. Na economia, quem fala sobre isso é Herman Hoppe, escritor do livro Democracia, o Deus que Falhou, mas isso é na parte política, mas na parte financeira e em todos os aspectos da sua vida, você saber renunciar ao presente em busca de um futuro melhor é muito importante. Exatamente. No aspecto financeiro e também no aspecto de relações sociais. É aquela pessoa que não sabe esperar o tempo das coisas. Acabou de conhecer uma pessoa e vira aquele love bombing que a gente está vendo na internet hoje em dia. Manda mensagem o tempo inteiro, gruda na pessoa numa espécie de dependência emocional, querendo adiantar processos que acontecem com o tempo e com a convivência. O que também acaba prejudicando e frustrando demais o outro e a pessoa, se por acaso aquela relação não evoluir. E a pessoa se frustra mesmo, que é o que a gente vê na internet hoje em dia. Com certeza. A gente vê a pessoa em um mês já tomando decisões importantes que vão ser para o resto da vida, já tomando uma decisão que vai ter... É o que eu falo, o imediatismo traz consequências muito sérias, né? Se a pessoa não... Porque ela não para pensar, né? Ela não usa um lado
racional, consciente para tomar decisão, né? Além disso, também a gente percebe imediatismo na carreira, quando a pessoa muda de objetivo o tempo inteiro. Ela começa de um lado, aí ela vê alguém na internet falando que tal outra carreira é melhor, aí ela para de fazer o que ela está fazendo, começa, e aí no final das contas ela começa várias coisas e não termina nenhuma. Né, Viviane? Acho interessante isso que você falou, inclusive você falou no começo, né? A própria rede social faz isso com você, né? Você vai lá ver a pessoa do dia para a noite ganhar milhões. Como que você faz para se manter motivado num objetivo a longo prazo, né? O jovem, principalmente hoje, eu vejo isso muito, muito, muito presente hoje no jovem, esse imediatismo, né? Você não consegue motivar um jovem a conquistar um objetivo que seja de longo prazo. Ele não consegue entender que ele vai ter que esperar anos, às vezes, para realizar alguma coisa, já que a velocidade do mundo está frenética. Está uma velocidade frenética. Aí você não consegue fazer com que o jovem, eu trabalhando com coaching o tempo inteiro, com objetivo, estabelecer meta. Então, para você manter uma pessoa num objetivo e não fazer com que ele troque de objetivo o tempo inteiro, você tem que fazer meta curtíssimo prazo para que ela se mantenha motivada o tempo inteiro, né? A gente vê isso muito. Exatamente. E imediatismo não é um transtorno, não é diagnóstico, mas ele pode ser sintoma de algum tipo de ansiedade, mas ele em si não é diagnóstico. Ele foi um termo muito difundido por um psicólogo chamado Douglas Rushkoff, que propunha que o imediatismo é uma falta de noção do tempo da pessoa. Para a pessoa não existe passado e não existe futuro. Como assim não existe passado? Ela não consegue se lembrar o quanto tempo ela demorou para construir a vida que ela tem hoje. Em exemplos práticos, digamos que a pessoa tenha uma tarefa de organizar os e-mails. E aí ela colocou lá no planejamento dela que aquela tarefa ia durar 30 minutos. Acabou que durou 1 hora. Semana que vem, ela vai ter essa tarefa de novo, de organizar os e-mails. E ao invés dela planejar 1 hora, que é o cenário realista, que é o que ela viveu ali, ela planeja os outros 30 minutos, e o papel aceita tudo, né? Como se a experiência do passado não tivesse sido memorizada ali para ela, e sem uma estratégia diferente que justifique ela ter colocado 30 minutos e não 1 hora. Ela simplesmente coloca os 30 minutos. Então, essa falta de visão de passado que o imediatista tem para entender o que aconteceu antes e qual que é a previsão que ele vai ter para o futuro. Assim como não existe futuro para eles. E aí, eu vou trazer quando a gente estiver falando do porquê que isso acontece, mas o próprio Schopenhauer falava sobre isso, um sociólogo. Ele falava que o ser humano ele não consegue perceber que existe realidade para além da linha do horizonte. Ou seja, o ser humano ele acredita que a linha do horizonte é o próprio reflexo do mundo. Ele não consegue entender que para além de 1 ano, por exemplo, de prazo, você tem os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, e a pessoa não consegue enxergar essa dimensão de tempo. Acho que é por aí mesmo, né? E também não consegue viver o agora, né? Olha que tristeza, não consegue enxergar o passado, não consegue projetar o futuro e não vive o presente. Então, concorda que essa pessoa vai ter uma péssima qualidade de vida? Exatamente. E quais que são as consequências do imediatismo, né? Eu estava, na hora de preparar esse roteiro, eu fui assistir uma entrevista do Bauman, que também é um outro sociólogo que fala bastante sobre isso, escreveu Amor Líquido e tudo mais, ele fala muito sobre a sociedade líquida, e ele estava falando sobre educação, e ele diz que imediatismo e educação não combinam, são termos contraditórios. Ele fala que é a maior dor que a gente tem atualmente, porque o fluxo de informações que a gente vive hoje em dia é enorme, e isso destrói certas capacidades psicológicas que a gente tem. Isso destrói, por exemplo, a nossa capacidade de atenção, foco, o pensamento linear. O que é o pensamento linear? É quando a gente consegue estruturar a nossa linha de raciocínio para que ela faça sentido lógico,
de forma linear, através da nossa argumentação, tudo isso fica prejudicado. O imediatismo e esse alto fluxo de informações causa esses danos na psique humana, que ele estava explicando nessa entrevista em específico. E realmente é muito difícil. Hoje em dia as crianças, lá no TikTok ou qualquer que seja a rede, vem aqueles vídeos com o cara falando super rápido, com cor, passando para cima e para baixo, com corte e tudo mais. E aí você pega essa criança, coloca ela dentro de uma sala de aula e como é que você vai fazer para aquela criança prestar atenção no professor que não fala na velocidade 2, que não é colorido e tem vários cortes, que simplesmente vai falando na velocidade dele? Como é que você quer que uma criança sente e fique quietinha durante todo esse tempo, se cada vez mais a sociedade joga ela pro externo, joga ela pro excesso de estímulo? E é sobre isso que ele fala. Agora, é muito fácil falar sobre a criança e esquecer da gente, você que está aí em casa. Ah, não, as crianças que passam por isso. Ai, o jovem hoje em dia, ele é muito não sei o quê. Pera. Quanto tempo você consegue focar na sua leitura? Será que é a criança ou as consequências do imediatismo aparecem na sua vida também? Quanto tempo você consegue ficar focado no trabalho sem pipocar alguma mensagem no WhatsApp e você querer ver o que é? Quanto tempo você consegue se manter firme em algum objetivo que você coloca na promessa de ano novo? Quanto foco você tem? Por quanto tempo você consegue sustentar esse foco? Em qual velocidade você está nos ouvindo? Também. A gente começar a parar, prestar atenção na nossa vida, os efeitos que isso tem na nossa vida também. Porque não é só a criança que está sofrendo com a sociedade no século XXI. Verdade. Até meu marido escuta, ele vai assistindo o filme e ele vai pulando pedaços. Ah, não, isso aqui eu já sei, vai acontecer. Você entendeu como o mundo está louco? Ah, isso aqui eu já sei, eu vou para outra parte que eu já não sei, entendeu? Está muito assim o mundo. Né? Não é só jovens, não. É geral. Né? Bom, além de bagunçar o seu sistema dopaminérgico, o seu sistema de recompensa, outra coisa que o imediatismo causa é justamente abaixar sua autoestima. Em que sentido? A pessoa cria objetivos irreais, porque ela vê, sei lá, determinada pessoa alcançando tal patamar na vida em 1 ano. Aí ela coloca objetivos irreais para a realidade dela e muito alto, sem dividir em mini-metas, que nem a Viviane ensina. Aí ela vai lá, tenta alcançar o objetivo, não consegue e se frustra. E aí a gente entra na Karen Horney, né? Você quer fazer um apanhado para quem caiu de paraquedas aqui sobre o que isso significa? Sim. A teoria da Karen Horney diz que todo o sucesso que você atinge, você entra no seu cérebro como um +1 e todo fracasso como um -1. Então, quanto mais +1 você tem, melhor está a sua autoestima. Quanto mais -1, mais a sua autoestima está baixa. Então, conquistar o objetivo, na verdade, é questão de saúde mental mesmo, é questão de você ter autoestima, é questão de você estar bem mesmo, né? É assim que a gente vê. E, realmente, Carol, a gente tem que começar a prestar atenção se a gente não está fazendo isso na vida, né? Adiantando o processo. E eu vejo o imediatismo muito ligado à ansiedade, né? Está muito ligado à ansiedade. A pessoa desenvolve uma ansiedade muito grande, né? Sim, quando a expectativa dela, que é muito irreal, é confrontada com a realidade, ela começa a ter vários pensamentos, vou chamar de intrusivos aqui, mas por falta de melhor palavra, do tipo, eu nesse ponto da minha vida eu já deveria ter tal cargo, nesse ponto da vida eu já deveria ter um filho, ou estar casado, ou ter X reais na minha conta. E esse já deveria ter, acaba levando a uma ansiedade muito grande da pessoa querer viver o futuro e fazer o futuro acontecer agora também. E por que a gente está tão imediatista? Eu peguei uma explicação que veio do Anthony Giddens, que também é um outro sociólogo que diz que a gente vive numa sociedade com um volume realmente gigantesco de informações, existem coisas demais para fazer, boletos demais para pagar, filmes demais para assistir e, obviamente, as nossas 24 horas não são suficientes para tudo isso. Ou seja, a gente vai ter que priorizar. Como é que a gente faz essa priorização? A gente prioriza o que é mais urgente
e deixa para depois o que é menos urgente. Como é que a gente define o que é mais urgente? Basicamente, na nossa sociedade, o que grita mais alto? Você entra lá na rede social, tem alguém falando, você tem que seguir por tal caminho, entrar pro digital é a melhor opção. Aí, beleza. Aí um outro, não, você tem que virar funcionário público, venha para o meu curso e não sei o quê. E aí você fica com 1001 opções e você não consegue escolher. Você vai para quem grita mais alto. E tudo que demanda um carinho maior, uma atenção maior, você deixa para depois. Você vai resolvendo o seu. E porque na sua cabeça tudo é urgente, você acaba se preocupando tanto em resolver o seu, que você acaba esquecendo do restante do mundo e das restantes áreas da sua vida. Por exemplo, saúde física. As consequências de eu não cuidar da minha saúde física não vão aparecer agora, elas vão aparecer no futuro. Então deixa para depois, eu preciso resolver minha vida agora, depois eu vejo isso. Açúcar, por exemplo, não vou consumir açúcar. Pra quê, cara? A obesidade mórbida e a diabetes tipo 2 vão aparecer quando tiver mais velho. Pra que eu vou me preocupar com isso agora se eu posso comer o açúcar hoje pra tentar suprir alguma área da minha vida, alguma emoção que eu não sei administrar? Quer saber? Vou comer o açúcar hoje. Questões ambientais. Pra que eu vou me preocupar com questão ambiental se nem você eu que vou sofrer? Quer dizer, agora né? Que a gente viu um monte de queimada. Nem você eu que vou sofrer, já não... Já tá vendo. Já tá vendo, mas enfim. Se não vai ser eu que vai sofrer com isso, vão ser, sei lá, meus filhos, vou resolver o meu agora e, sei lá, daqui uns 10 anos eu penso sobre isso. Né? Depois eu penso nisso. Para que fortalecer minhas relações sociais? Vou resolver o meu, depois eu olho pro outro. Que relação social também a gente precisa de um cuidado, de uma atenção no longo prazo. O resultado é que a pessoa acaba vivendo muito no mundinho dela e esquecendo que existe vida além do próprio umbigo e muitas vezes deixa de olhar para o outro e deixa de fazer coisas para os outros porque ela está preocupada demais em resolver as urgências que tem a ver com a vida dela. E deixa as importâncias para depois, né? Deixa as importâncias para depois. Isso que a Carol tá falando é muito importante a gente perceber, porque no DL a gente fala na parte de planejar a vida da pessoa, planejar em várias áreas, no físico, no profissional, nos relacionamentos, no intelectual, várias áreas da sua vida. E é claro que em determinados momentos da sua vida você vai ter que dar uma priorizada em algum deles. Agora eu preciso dar uma melhorada no meu trabalho para eu conseguir ter um padrão de vida um pouco melhor, que é isso que eu estou buscando. Claro que você vai priorizar isso em determinado momento, mas você não pode esquecer que se você priorizar só uma coisa, você não tem pilares de sustentação na sua vida se aquilo acabar. Estou priorizando só o meu físico. Você vai ficar velho, a gravidade vai chegar, você vai ficar diferente no físico, e como você não tem outro pilar de sustentação, o índice de depressão é muito grande quando você prioriza só uma área. Então é importante a gente perceber que a gente tem que dar atenção a todas as áreas. Claro que em determinado momento você vai priorizando um mais, outro menos, mas o importante é você manter esse padrão em todas as áreas, manter esses pilares construídos, né? Construindo ao longo do tempo. Exatamente. E isso envolve muito um autoconhecimento, que é a próxima parte que eu vou entrar, mas antes disso, né, o ponto da linha de raciocínio aqui é que a gente, de acordo com esse autor, a gente se fecha demais em nós mesmos e deixa de enxergar o que está ali ao nosso redor, que são coisas de longo prazo. Todas as escolhas que envolvem renúncias, que envolvem o outro, a pessoa acaba deixando para depois. E hoje em dia, infelizmente, depois da pandemia, eu percebo isso, né? A gente esperava que na pandemia as pessoas, depois da pandemia, olhassem para o outro, gostassem de desenvolver relações sociais mais profundas e longevas, vamos dizer assim. E não sei, eu agora, pessoalmente, não enxerguei muita mudança nesse sentido, não. Piorou. No meu ponto de vista, piorou muito. A pessoa não consegue olhar para o outro. Empatia, eu vejo assim como uma habilidade que se perdeu no tempo. Quando uma diversidade tão forte como foi
a pandemia, onde você deveria ter desenvolvido a empatia, olhar para o outro com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. E eu acredito que até pelo imediatismo, não, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que olhar, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que... 24 horas não dá, e não dá mesmo, né? Se você for querer absorver tudo. E aí você não consegue nem fazer tudo que você tem que fazer e nem olhar, muito menos olhar para o outro. Exatamente. E agora eu vou unir isso que o Nathan falou e o que a Viviane falou, que é o autoconhecimento, que a Viviane falou de você dar conta de tudo, mas não é tudo que você precisa dar conta, e aí entra o autoconhecimento. Será que essas urgências que você está tentando resolver são de fato suas? Uhum. Ou é o que outra pessoa está dizendo que seria legal para sua vida, que é o melhor para sua vida? O quanto de autoconhecimento você tem para identificar se essa urgência é realmente sua ou é alguém que está te influenciando e, na verdade, aquilo nem combina com você? É esse autoconhecimento que a gente precisa ter. Poxa, será que eu seria feliz realmente fazendo isso? E colocando essa meta tal? Ou será que eu seria realmente mais feliz se eu pensasse em olhar para o outro e criar relações sólidas? Não sei, você já parou para pensar nisso na sua vida? O quanto das urgências você acaba fazendo por fatores externos e o quanto você está preocupado em criar essas relações? Voltando lá no episódio do Jeito Harvard de Ser Feliz, muito da nossa felicidade, muito mesmo da nossa felicidade, vem do quanto a gente consegue construir as nossas relações ao longo da vida. Isso demora anos e anos e anos para fazer. Será que não deveria ser para você uma prioridade isso? Fica aí o questionamento. Quanto você se conhece para saber se realmente aquele objetivo é teu, ou é a internet, ou é o mundo que está te jogando para fora? Perfeito. Hoje, você acaba, se você não tomar cuidado, se você não tiver essa autoconsciência, autoconhecimento, você acaba se influenciando, perdendo o seu foco, o foco dos seus objetivos, em prol de uma internet onde você vai entrar, você vai ver a pessoa te oferecendo uma coisa, mostrando uma coisa que nem é algo importante para você, mas que naquele momento, sob uma emoção forte, você acaba, putz, olha, eu quero fazer isso, eu quero entender disso. A gente vê isso muito, né? Eu quero saber de tudo, né? A gente estava conversando aqui em off, até aquele fear of missing out, né? Eu tenho medo de ficar sem saber essa informação. Eu tenho que saber essa informação. Tem mesmo? É isso que eu falo. Você tem mesmo que saber tudo o tempo todo? Porque se você quiser fazer isso, primeiro que não dá, o mundo está muito veloz. Se você quiser saber tudo o tempo inteiro, você não vai fazer o que você tem que fazer na tua vida. E isso, as pessoas estão se perdendo nisso. Toda hora eu tenho que olhar o celular, toda hora eu tenho que estar olhando o Instagram, toda hora eu tenho que estar sabendo as novidades, as notícias, o que tá acontecendo o tempo todo. E as pessoas estão vivendo assim. E acabam desfocando do que tem que fazer, desfocando dos seus próprios objetivos, olhando para a vida dos outros, né? Olhando para os objetivos dos outros, acreditando que aquilo também seria importante para ela e que não é, muitas vezes não é, e se frustrando o tempo inteiro, né? Exatamente. A sociedade criando assim, né, uma sociedade extremamente ansiosa, extremamente frustrada. E tudo depende da gente, né? Ninguém vai chegar e resolver essa questão por você. É um fenômeno que, pelo menos eu acredito que não vai voltar atrás. Daqui vai ser cada vez mais tecnologias sendo criadas, mais redes sendo desenvolvidas. E cabe a nós, então, já que o mundo externo não vai fazer isso, cabe a nós, para que a gente escolha realmente se desenvolver, para pensar no longo prazo, saber adiar a recompensa, que tudo isso é muito importante. Então, caso você já tenha os seus olhos abertos para isso, eu convido que você faça o practitioner. No practitioner, a pessoa ganha um autoconhecimento absurdo. Ela sabe realmente entender o que faz sentido na vida dela, os valores dela, a própria missão que ela tem, para ela não ficar tirando para todos os lados e desistindo depois, que é uma característica do imediatista, né?
Ela vai saber definir muito mais um foco. Aliás, existem técnicas para você treinar seu foco e conseguir fazer essa manutenção dos hábitos e não largar pela metade. Então, você vai conseguir a manutenção desses hábitos, você vai conseguir focar no momento em que você sentar para estudar, por exemplo. E aí, com isso, você consegue se blindar até certo ponto, né? Se blindar dessa velocidade do que está acontecendo para realmente construir o seu longo prazo, construir a sua vida com o que faz sentido para você com esse autoconhecimento. Então, se você já tem seus olhos abertos para isso, fica aqui o meu convite, a gente vai deixar também o link aqui embaixo. Transforma vidas, é outra realidade que você passa a viver. Exatamente, eu estava aqui pensando, você estava falando, e eu que trabalho bastante com coaching, eu vou dizer que se tivesse que trabalhar somente uma habilidade, uma competência, para que a gente possa se livrar do imediatismo, seria o foco. Sem dúvida. Se eu estiver focado, eu não vou ficar. Eu estou no presente, eu estou aqui no aqui e agora, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou focado no que eu estou fazendo, eu não vou me distrair, né? Ter tantas distrações que me levem a essa aceleração total, né? Dou a dica também, já vamos começar. Para da velocidade 2 em tudo, né? Procura ter um pouquinho mais de calma, né? De tranquilidade para fazer as coisas. Quero deixar o convite, além do practitioner, começar pelo um caminho mais pelo DL. O DL já te dá um projeto de vida onde você vai estipular os seus objetivos, você vai estar focado nos seus objetivos. Quero também convidar ao primeiro passo, né, Nata? Quero até que você fale do curso introdutório para que as pessoas... A gente está convidando vocês, na verdade, para um caminho de autoconhecimento. Seja num curso introdutório, seja no DL, seja num curso mais profundo como o Practitioner, mas a nossa intenção é que você possa colocar a sua vida na sua mão e não ser refém das circunstâncias, das suas emoções, dos seus comportamentos, das coisas que acontecem externamente, da velocidade do mundo, ser refém até disso. Então, é esse convite que eu quero fazer. Natália, eu quero que você fale um pouco do curso introdutório e faça esse convite também ao pessoal. Perfeito. Pensando em atingir um maior número de pessoas, pensando em levar autoconhecimento e de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila e de uma maneira muito acessível, algum tempo atrás eu fiz um curso, Jornada do Autoconhecimento. É um curso online, introdutório, como a Viviane falou, mas com muito conteúdo. E o que eu falo nesse curso? Eu falo sobre crenças, sobre ansiedade, sobre liderança e sobre inteligência emocional. Então, nesse curso de 4 horas, custa R$27, é um preço bem acessível para atingir o máximo de pessoas. Nesse curso você vai ter exercícios práticos para você começar a implementar no seu dia a dia, hoje. E em um clique de distância, você vai estar na sua casa, você vai lá, clica e começa a assistir. O curso está com muito conteúdo, muito bem gravado, com essa qualidade aqui imensa que nós temos aqui pela equipe da Pierroncelli. E está com muito conteúdo, você vai começar a mudar a sua vida. Vai começar a dar os primeiros passos para alcançar o autoconhecimento, a autoconsciência e começar a colocar a sua vida na sua mão. Então eu deixo esse convite, o link está aqui embaixo, é o link para a página, lá tem mais informações, eu falo mais sobre o curso nessa página e deixo esse convite, porque está muito bacana, muito bem gravado e com certeza vai trazer muito conhecimento e muito resultado para a sua vida. Tá aqui embaixo o link, vai ser um prazer ter você lá. E para você começar já as modificações na sua vida a partir dessa nossa conversa. Vamos então para como resolver. Acho que primeiro a rede social, né? Resolver sua relação com a rede social. Sem dúvida. Quem controla quem, né? Quem está controlando? Você controla a rede social, a rede social está te controlando, né? Quanto tempo você fica lá, quanta coisa você deixa de fazer por causa disso. Esse é o primeiro ponto hoje. Eu vejo o primeiro ponto. O quanto você está controlando a sua vida, não só em tempo, eu estou dizendo em tempo primeiro, sem dúvida, quanto tempo você fica na rede social, e também quanto você está sendo influenciado pela rede social. Então, esse é o primeiro tópico, Carol. Sim. O outro que eu coloquei é fortalecer as relações offline. Quanto tempo você conversa, de fato,
profundamente com a sua família, com amigos. E você vai num parque e fica lá. Eu vejo isso até na academia, Carol, o imediatismo. A pessoa faz exercício, não para fazer exercício direto, sabe? Faz com pressa. Sem prestar atenção, no controle do movimento. No controle do movimento, no seu corpo, no que músculo você está trabalhando. Você não percebe isso, você não tem a capacidade... Porque você faz tão rápido que você não tem nem consciência corporal por causa disso, né? Aqueles memes lá, aqueles vídeos da galera na academia. Mas fazendo negócio eu acho muito, se você entrar numa academia e começar a perceber, você vai ver gente fazendo exercício, você fala, meu Deus do céu. Nossa. Não tem cabimento a pessoa fazer as coisas com pressa, correndo, né? Não tem porquê. Aliás, se você quer trabalhar a sua ansiedade, começa por aí. Começa a fazer as coisas com calma, devagar. Eu não estou falando para você ser lento, mas com calma, presente na ação no que você está fazendo. É o poder da presença, é você presente no que você está fazendo, né? Exatamente. Outra coisa que eu coloquei aqui é começar a prestar atenção no que você tem controle e o que você não tem controle. Para as coisas que você tem controle na sua vida e na sua carreira, aí sim, se dedica pra caramba para, de fato, né, alcançar o seu objetivo e tudo mais, quase como se não houvesse amanhã. Mas para as coisas que você não tem controle, não adianta você fazer isso, porque você só vai se frustrar. A gente fala, né, 2 grávidas não dão à luz em 4 meses e meio. Existem coisas que precisam da variável tempo para acontecer. Não adianta você ficar ansioso com essas coisas que você não tem controle, que precisam da variável tempo. Eu me pegava muito pensando sobre isso, porque quando a gente olha a história de pessoas de sucesso, em algum momento da vida, que nem o Natan já falou, elas ralaram pra caramba. Muito, muito mesmo. Trabalhavam como se não houvesse amanhã. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o sucesso, ele leva tempo para acontecer, não é de um dia para a noite. E aí, será que o fato de eu não ser imediatista vai fazer com que eu não tenha esse senso de urgência de resolver a minha vida? Do tipo, eu vou ficar preguiçoso. Já que as coisas acontecem no longo prazo, eu não vou fazer nada hoje. Vou deixar para amanhã, afinal de contas, as coisas acontecem no longo prazo mesmo. E eu sempre ficava, como é que eu me livro do imediatismo sem tirar essa ação que o imediatismo traz, esse movimento? Como é que eu consigo fazer isso? Eu vejo uma saída para isso, sim. Você vai conseguir permanecer motivado e em movimento se você criar metas bem pequenas, né? Eu tenho um objetivo maior, mas qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo? Então, eu vou sair de São Paulo, vou para Ribeirão Preto, eu saí da minha casa, qual é a rua que eu tenho que pegar? A primeira rua, a segunda, que bairro que eu tenho que ir agora? Agora eu entrei na estrada, qual é a primeira cidade? Você entende? É o caminho que a pessoa vai fazer e cada passo que a pessoa está atingindo, ela vai se sentir motivada. Eu virei aqui, mudei de bairro. Que legal, agora eu entrei na estrada. Agora é a primeira cidade, você entendeu? E aí ela se mantém motivada porque ela não está só pensando lá em Ribeirão Preto, né? Porque a pessoa que está a longo prazo, e aí, nossa, Ribeirão Preto, está longe, 4h30, 400 quilômetros. Não, você entrar na primeira rua, isso aí demora 1 minuto. Então, já que a gente vai viver um pouco mais acelerado, que meus objetivos sejam curtos, para que eu atinja mais rápido, para que eu me sinta motivado o tempo inteiro, né? E a gente saber que a gente precisa de foco. Não tenha dúvida, é foco, é você olhar, é você saber o que você quer e o que você não quer, ter clareza, porque hoje o mundo te oferece milhões de possibilidades. Você tem que olhar e falar assim, isso está alinhado ao que eu quero para a minha vida? Isso está alinhado ao meu objetivo? Tomar esse caminho aqui que eu estou vendo agora, nossa, apareceu um negócio muito bacana aqui, putz, nunca tinha pensado nisso. Tudo bem, é bacana, mas faz sentido para você, nesse momento?
aprender tal coisa ou fazer tal coisa? Isso faz sentido? Isso vai te dar um resultado? Então, aí você tem que parar para pensar nisso, né? Fica aí, então, a reflexão para você que está nos ouvindo agora. O que está no seu controle? O que não está no seu controle? O que está no seu controle, divide em metas menores, divide em mini metas, para que você crie um processo. E aí, aquela frase famosa, né, dos empresários, hold the vision, trust the process. Só tem uma visão muito clara que vem a partir do autoconhecimento e cria um processo para chegar até lá. Lembrando da variável tempo e lembrando sobre o que está na sua mão você conseguir fazer bem feito. Tem uma frase muito... você falou de frase, eu gosto muito daquela, né? Mais vale a direção do que a velocidade, né? Exatamente. Lembra de curtir esse vídeo também, compartilhar esse vídeo com uma pessoa especial, com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que eles vão aproveitar bastante conteúdo. Lembra também de se inscrever no canal, e se você está nos escutando pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente, que a gente sabe que você está gostando do conteúdo. A gente vai deixar todos os links aqui. Lembra de seguir o Inex Oficial, que lá tem conteúdos diários também, desenvolvimento pessoal. Se você quiser me encontrar nas redes, eu tô como a Carol Mireles. Manda um oi, fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz que você curte os nossos episódios. E até semana que vem, Natan. É isso aí, pessoal. Os links estão todos aqui abaixo. Vai ser um prazer ter você no Jornada do Autoconhecimento, no DL, no Practitioner. Meu Instagram, @NatanNegrelli com 2 L's. Vai ser um prazer ter vocês lá. E a gente volta na semana que vem. O meu Instagram é @Viviane Lauren. Deixo o convite para que vocês entrem nesse caminho de evolução contínua. A gente fala sempre do DL, Practitioner, mas entra lá no nosso site, Next. A gente tem mais de 32 cursos. Vai ser um prazer receber vocês na nossa família, no Inex, para que você possa trilhar esse caminho aí com muito sucesso, com muita paz, principalmente. Até a próxima. Até semana que vem, pessoal.